Altura para analisarmos as notícias do dia, naturalmente, esta tempestade que atinge a banca esta manhã e por isso está, como sempre, às quintas-feiras, Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começo por perguntar-te, e não resisto, já esperavas esta queda tão acentuada da banca depois do anúncio que, para todos os efeitos, já era esperado? Este reforço de capital do BES, as previsões para os outros bancos que, de uma forma ou de outra, também vão ter que reforçar rácios, mas esperavas uma reação tão negativa do mercado? Sim, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que fui uma das pessoas que sempre disse que eu não era uma das pessoas que confiava nesta subida da banca e achava que se tratava de uma correção. Tive a oportunidade de comentar isso várias vezes. Enfim, se calhar comecei a falar um pouco cedo demais, porque a verdade é que a recuperação ainda durou algum tempo. E as ações ainda subiram bastante, mas foi uma correção a um movimento de tendência muito negativo de longo prazo. E, portanto, aquilo que nós assistimos recentemente nestas subidas tratou-se simplesmente de um movimento puramente técnico, não é? Quer dizer, na prática não se justificava em termos fundamentais que assistíssemos, se calhar, a valorizações tão grandes. Mas a verdade é que o mercado é mesmo assim portanto, na altura tivemos a oportunidade de falar sobre isto e eu sempre disse que achava que íamos voltar a sentir volatilidade no mercado e provavelmente iríamos voltar a testar os mínimos. Um desconto tão elevado, 66%, se tivermos em conta o valor de fecho da sessão de ontem, é um valor... É um desconto, aliás, muito acentuado, acaba por ser prejudicial para quem é detentor de ações. Se tivermos por base 66%. Os 99 cêntimos a que está a cotar, com este desconto estamos a falar de cerca de 39 cêntimos e meio, acaba por ser um desconto. É a única forma de o BES encontrar investidores para este reforço? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito duro para os investidores e para os acionistas. O efeito de diluição que nós estamos a assistir aqui é, de facto, enorme e, portanto, penaliza imenso as ações. Por outro lado, se calhar foi o desconto necessário para atrair o interesse e para conseguir montar a operação. Portanto, nomeadamente este sindicato bancário. Exatamente, portanto, parece-me que terá sido essa a razão, porque não estaria interessado em correr muitos riscos nesta altura. 66% de desconto é, de facto, um desconto muito, muito grande. Nós fizemos as contas e se tivermos por base o valor a cotação do BES há cerca de mês e meio, a altura em que cada ação valia cerca de 1,74€, estamos a falar, e porque este mês e meio? Porque terá sido mais ou menos nesta altura que este aumento, este reforço e o desconto concreto a que iria ser atribuído começou a ser pensado. Sim. Estamos a falar de um desconto de 78%. Por ser. Se tivermos por base outros bancos, desculpa Duarte, que fizeram operações deste género, assistimos a quedas de cerca de 40% nas sessões seguintes. Sim, houve outros bancos em que essa situação se verificou. A verdade é que eu não posso dizer que isso não se vai verificar nesta situação do BES. Mas eu acho que mais do que isso, e acho que é importante sublinhar aqui também um pouco aquilo que disse o Dr. Ricardo Salgado, que é, de facto, depois desta operação, o BES não vai recorrer à linha da Troika. Isso só por si é positivo. Portanto, não vai haver intervenção do Estado no banco. E o banco conseguir, nesta conjuntura, apesar de tudo, montar esta operação, é positivo. E julgo que é positivo. Depois, temos aqui outro ponto que é não temos mais incerteza do ponto de vista das necessidades, onde é que os bancos vão buscar o dinheiro. Essa situação parece estar resolvida. Portanto, nós temos um corte tier 1 obrigatório de 10% no final do ano e o banco, neste momento, passará para um corte tier 1 de 10,75%. E, portanto, isto já cria aqui uma almofada suficientemente grande, do meu ponto de vista, para de facto dar ao mercado alguma tranquilidade quanto à evolução dos rácios de capital do BES. Obviamente ainda há muito trabalho para se fazer, nomeadamente a nível dos rácios de crédito de depósito, alguma desalavancagem que ainda tem que ser feita, mas a verdade é que parece-me que nos estamos aqui a aproximar um bocadinho do bottom do desenrolar desta situação no que diz respeito à situação portuguesa, portanto, ao caso de Portugal. Porque, de facto, começamos a deixar de ter incerteza de como é que esta situação se vai resolver. Quer dizer, o resto dos bancos vão recorrer à linha da Troika, através das COCOs.
das obrigações convertíveis, exatamente, que é menos agressivo do que o modelo anterior, já por si, e, portanto, a situação parece-me a mim ter alguma tendência para estabilizar. Agora, nem tudo está nas nossas mãos. Este fincapé de Ricardo Salgado em não querer a presença do Estado pode ter... Parece que é a melhor opção. Sim, de facto, o BES não precisava de tanto dinheiro que justificasse, enfim, eram 500 milhões, não é? Duplicou e portanto, foi buscar mais do que isso. Tem uma almofada ainda que lhe permite suportar evoluções negativas que possamos assistir nos próximos meses. E é uma boa almofada, portanto, ainda é de facto, parece-me bastante suficiente para aquilo que ainda se espera de negativo para a economia portuguesa. Especialmente para este ano e depois para 2013. E portanto, parece-me uma boa operação, e a verdade é que, quer queiramos, quer não, foi aquilo que eu disse há bocado, portanto, é sempre positivo que o banco não tenha que recorrer à ajuda do Estado, não é? Um dado curioso, nas últimas 2 ou 3 semanas, Eduardo, o BES esteve quase sempre a corrigir uma pressão vendedora relativamente acentuada, quando em muitas dessas sessões os restantes bancos cotados no PSI 20 estavam em recuperação. Não é estranho que 3 semanas depois, em que temos um BES em contraciclo com os outros bancos cotados, sem que uma ou outra notícia mais forte pudesse de alguma forma justificar esse comportamento, se venha a anunciar um reforço de capital com desconto tão elevado? Enfim, é verdade que o BES fez algum underperform relativamente ao resto da banca, e é algo curioso, mas a verdade é que já se sabia que o BES iria proceder a um aumento de capital, quer dizer, tudo levava a crer que era isso que ia acontecer. O Presidente do Banco disse-o, vários porta-vozes do Banco também o disseram, e portanto era o que faria mais sentido. O Banco não ia recorrer à linha da Troika e portanto julgo que era mais ou menos esperado pelo mercado. Aquilo que talvez não fosse disparado pelo mercado é de facto o desconto a que o Banco vai proceder a este aumento de capital. A situação da banca em Portugal, ou os principais bancos portugueses em geral, eu dá-me a ideia que nós podemos destacar 3 principais fatores que influenciaram aqui a questão da evolução da situação. Primeiro, a questão do capital. Portanto, a situação do capital, os rácios de capital, os stress tests que vão no verão, de que forma é que os bancos vão estar preparados para a evolução negativa da economia portuguesa e tendo em conta a dependência que existe do mercado doméstico. E, portanto, esta situação do capital parece-me não está resolvida, mas está pelo menos, ou tem um fim à vista. Não é? Já sabemos como é que a coisa se vai desenrolar. Depois, a questão da desalavancagem. Eu julgo que aqui vai ser muito importante que os bancos pelo menos consigam aguentar os depósitos. Vai ser difícil crescer, de facto, tendo em conta a evolução da conjuntura na zona euro e se a crise se agudizar mais, mas de facto, se nós conseguirmos, ou se os bancos conseguirem manter pelo menos os níveis de depósitos, julgo que será uma transição mais suave no que diz respeito a esta questão da desalavancagem. E depois, cortar custos. Este terceiro fator, o corte de custos, é provavelmente o único fator que está mais sob controle do banco, ou dos bancos. E, portanto, os bancos têm que fechar balcões, têm que cortar custos e têm que tentar, enfim, aumentar o produto bancário. Que indiretamente pode ter, ou diretamente pode ter. Mas, de facto, a situação, tendo em conta estes 3 fatores, não é efetivamente uma situação fácil, não é? Quer dizer, não haveria grande razão, tendo em conta isto que eu acabei de referir, e na altura também abordámos este assunto, quando falámos da questão da banca portuguesa, aqui há uns meses atrás, de facto, não fazia muito sentido que a situação para a banca estivesse completamente resolvida, não é? Quer dizer, porque na altura ainda não sabíamos como é que exatamente se ia desenrolar a questão do capital, essencialmente, que é absolutamente fulcral. Portanto, agora que já se sabe, parece-me que poderemos estar no princípio do fim, talvez, desta novela da banca portuguesa. Eduardo, olhando rapidamente ainda, mas agora para os outros bancos que também sofreram quedas não tão acentuadas como
como as do BES, mas também quedas muitíssimo acentuadas. De alguma forma poderá estar associado também, já sabe que vão ter que recorrer a uma ou outra forma para reforçarem os rácios de capital, mas poderá ser a desconfiança de que estes bancos poderão aumentar o capital de forma independente, à semelhança do que fez o BES, com um desconto também elevado. Por exemplo, o BPI vai reforçar em 500 milhões. O BPI precisa de fazer um reforço de 1.500 milhões de euros. Portanto, sendo que 500 milhões será num processo idêntico ao do BES. Estamos a falar de 64% do capital a dezembro do ano passado. E o BCP são 2,1 mil milhões, portanto, à volta disso. 41% do capital, portanto é impossível fazer outra vez de aumento de capital. Acho que a restante banca tem forçosamente que recorrer à linha da Troika. Olhando para a Europa, o que é que te parece destas declarações de George Soros, de que a crise da zona euro está menos volátil, mas está numa fase mais letal? Está, porque começámos a falar de Espanha, não é? Os too big to fail. Espanha altera completamente o cenário de como a crise estava a desenrolar. Foi para isto, ou era para isto, que a Europa se devia ter preparado. Tivemos variadíssimos programas a falar sobre este tema, não é? Quer dizer, as pessoas muitas vezes se perguntam, mas porquê é que agora se começou a falar de Espanha e porquê é que Espanha voltou à baila e tal? A questão é que, basicamente, Espanha teve que, ou não respeitou, em primeiro lugar, a redução do déficit, depois teve que apresentar um orçamento e começou-se a ver que, de facto, a situação em Espanha tem vários fatores que fazem ou que deixam antever problemas muito, muito graves. E a situação de Espanha chama a atenção. Por exemplo, nós tivemos a questão da Madeira, não é? Então, temos duas regiões autónomas. Na questão da Madeira, de facto, descobriu-se um buraco muito, muito grande para o nível de Portugal, não é? Agora, nós temos que ver que Espanha tem muito mais regiões autónomas. E de facto, as contas das regiões autónomas não estão absolutamente claras, não estão. E só para vos dar aqui uma ideia, as regiões autónomas de Espanha aumentaram desde o início da crise. Portanto, em vez de cortarem, aumentaram em 10 mil milhões de euros, portanto, os gastos, não é? Ou os custos, que é um aumento de 38%. Que neste momento se situa em 36 mil milhões de euros. Isto é dinheiro que provavelmente vai ter que ser pago pelo Governo Central. Depois temos outros fatores, nomeadamente o crédito mal parado, enfim, os chamados bad loans, não é? Os empréstimos que vão ser problemáticos para a banca, não é? O crédito que foi concedido à construção, imobiliário, etc. Portanto, não estou a falar só às famílias, mas também a construtores e a empresas. E aqui estima-se, eu trago alguns números, portanto, estamos a falar de um crédito total de cerca de 400 mil milhões de euros que foi concedido pela Banca Espanhola para o imobiliário. Que agora é mal parado. Se um quinto desse valor, estamos a falar de 80 mil milhões de euros. Ora, a Banca Espanhola tem uma almofada para efeitos de reforço de capital de 50 mil milhões. Portanto, aqui vai faltar dinheiro. Depois, outro processo que, entretanto, foi algo pernicioso, que foi a LTRO. Ou seja, aquilo que o Banco Central Europeu quis fazer com a LTRO foi, essencialmente, estimular a compra de dívida soberana europeia. E os bancos espanhóis, paralelamente com os bancos italianos, foram dos bancos que mais aumentaram e mais compraram dívida pública soberana dos respectivos países e, de facto, responderam à chamada do Banco Central Europeu. Isto teve uma consequência que, de facto, de alguma forma foi, enfim, perniciosa, que foi o quê? A exposição à dívida soberana aumentou muito substancialmente. E os bancos têm, neste momento, nos seus balanços, muito mais dívida do que aquilo que tinham. Dívida é essa que, em termos, enfim, mark to market, já está a pesar negativamente nos seus próprios balanços e que, muito provavelmente, também, por sua vez, vai obrigar a mais provisões. Portanto, esta questão das reformas e a reforma do mercado laboral, agora a Espanha está um bocadinho naquela situação que estava Portugal antes de pedir ajuda. E eu estou a ver mais ou menos... dizem é a novela portuguesa, mas dobrada em castelhano. Exatamente, dobrada em castelhano. De facto, eles traduzem tudo, não têm sequer legendas. Portanto, a verdade é que, no caso de Espanha, qualquer medida que agora seja apresentada
não vai ter efeitos a nível do mercado. E, portanto, escusamos de estar outra vez a falar que o governo vai poupar não sei quanto e vai cortar custos e vai fazer... Enfim, isso não vai resolver a situação no curto prazo. Exatamente porque o problema prende-se como é um problema de crescimento. Como é que eu acho que talvez se devesse enfim, endereçar esta situação ou tentar resolver a coisa para acalmar o mercado? Primeiro, desde logo, os bancos têm que aumentar muito significativamente o montante de provisões. Nem que isso obrigue a entrada em ação ou em funcionamento dos fundos, dos mecanismos da União Europeia. Portanto, a banca espanhola é absolutamente fundamental. Depois, toda a banca devia submeter-se a stress tests completamente rigorosos e extensivos para se saber qual é que é a exposição efetivamente e quais é que são os riscos, porque a incerteza é o pior que existe no mercado. E, portanto, se quer clarificar a situação é dizer a verdade. A verdade pode ser má, mas pelo menos depois o mercado sabe com o que é que pode contar e as instituições europeias e espanholas podem responder adequadamente. E depois, enfim, rapidamente tomar medidas no sentido de reduzir custos, nomeadamente segurança social, acabar com a indexação dos aumentos de salários à inflação, enfim, aquilo por que nós passamos, não é? Enfim, a questão de cortar salários eventualmente, reduzir benefícios, quer em termos de valor, quer em termos de duração temporal, enfim, tudo isto depois vai ajudar ao longo do tempo a que a situação estabilize. Enfim, e tentar criar condições para estimular o emprego, porque de facto a Espanha tem uma situação de desemprego completamente crítica e enfim, paralelamente à Grécia, das mais preocupantes que nós temos na zona euro. Estamos Portanto, sem tempo, Duarte. A situação não vai facilitar. Em 30 segundos, como é que fica a questão de Itália? Assistimos nomeadamente ontem e hoje a uma subida já bastante acentuada nas emissões de dívida. Como é que fica a questão da Itália? Neste momento a questão está muito entre Itália e Espanha. Monti está preocupado com a Espanha porque acha que está a haver contágio, os espanhóis acham que os italianos é que estão a contagiar a Espanha. E, portanto, nós vamos andar nisto. Já vimos esta novela, Portugal não é vai, Grécia, Grécia não é acho Portugal. Que a situação vai continuar a piorar, é o que eu acho. Duarte, muito obrigado pela tua análise. Duarte Caldas, analista da IG Markets.